Olá, seja bem-vindo à nossa primeira apresentação sobre o curso de Noções de Astrodinâmica. Para essa nossa primeira explanação, nós vamos rever alguns conceitos de cinemática, vamos falar sobre as leis de Newton, também as leis de Kepler e, finalmente, a força gravitacional e a interação de dois corpos. Conceitos de cinemática. Para fazer uma breve revisão a respeito desse assunto, nós vamos tomar um objeto de dimensões desprezíveis, porém contendo massa. Vamos tomar a posição desse objeto ao longo de uma dada trajetória e estudar a variação da sua posição com relação a um dado referencial inercial. Então está aí a trajetória do objeto e vamos tomar o nosso referencial inercial O. Esse referencial inercial se encontra em repouso, por exemplo, com relação ao canto inferior esquerdo da nossa tela. Então está aí o objeto, ele ocupa uma posição ao longo da trajetória num determinado instante t. Vamos tomar o vetor posição com relação ao nosso referencial inercial O, dado pelo segmento de reta orientado que liga o ponto O e o ponto P. Está aí o vetor posição R. Depois de um certo intervalo de tempo, observamos que o objeto agora ele ocupa a posição P', de tal forma que ele agora tem um novo vetor posição dado por R mais dr, em que dr é a variação no vetor posição, que liga o ponto P ao ponto P'. Quanto menor o intervalo de tempo, mais próximo de uma tangente será o vetor dr. Agora podemos definir o que vem a ser a velocidade instantânea desse objeto. Está aí, olha, é o vetor tangente à trajetória, em destaque amarelo. Ele é definido como sendo a taxa de variação do vetor posição r em função do tempo, ou melhor dizendo, a derivada do vetor posição r com relação ao tempo dr dt, e isso vamos chamar de r ponto. Então, está aí o vetor velocidade instantânea. Vamos tomar agora esse objeto numa outra posição, depois de um certo intervalo de tempo. Tá aí, ele ocupa a posição P2' e sua velocidade instantânea agora é dada por v mais dv. Queremos estudar agora o vetor dv, ou seja, a variação do vetor velocidade instantânea. Para isso, vamos tomar uma origem comum, vamos chamar de O', e desenhar novamente os vetores v e também o vetor v mais dv. E por meio de um odógrafo, nós vamos estudar a variação do vetor velocidade instantânea. O odógrafo ele vai desenhar a trajetória da variação, a trajetória da extremidade do vetor velocidade ao longo da sua variação, tá certo? Não se trata exatamente da trajetória do objeto, ok? Tá aí, olha só, em vermelho o vetor dv. Observe que esse vetor dv, se fosse desenhado lá na trajetória do objeto, ele estaria apontando para dentro da curva, ok? Agora podemos definir o que vem a ser uma aceleração instantânea desse nosso objeto. Ela é definida como sendo a taxa de variação do vetor velocidade instantânea com relação ao tempo, ou melhor dizendo, a derivada, dv dt. Isso nós vamos chamar de v ponto. Mas, por sua vez, a velocidade instantânea é a derivada do vetor posição com relação ao tempo. Portanto, a aceleração instantânea vai ser dada como uma derivada segunda do vetor posição com relação ao tempo, ou seja, r dois pontos. A aceleração, assim como o dv, ele aponta para dentro da curva. Logo, nós vamos definir, em seguida, as componentes da aceleração instantânea com relação à trajetória. Nós vamos ver que temos um componente que é perpendicular à trajetória, bem como também um componente que é tangente à trajetória com relação à aceleração instantânea. Componentes da aceleração instantânea, ou simplesmente componentes da aceleração. Então, vamos tomar a nossa situação inicial. Então, está aí o nosso objeto que se encontra na posição P ao longo da trajetória e o seu vetor posição R com relação ao nosso referencial inercial O. Vimos que o objeto se locomove ao longo da trajetória e ele passa a ocupar agora a posição P'. Para isso, ele descreve um arco de curva ds, bem como também um vetor variação do vetor posição, não é isso? dr, tá certo? Escrevemos o vetor velocidade instantânea como sendo um vetor tangente à trajetória. Agora nós vamos escrever em termos de um vetor unitário que é tangente à trajetória, representada em amarelo
pelo vetor ut. Então, vamos pegar novamente a expressão da velocidade instantânea, dr dt, chamamos isso de r ponto, tá certo? Mas queremos calcular essa derivada aí, olha, dr dt. Vamos calcular da seguinte forma, olha só. Vamos escrever aqui dr dt em termos de dr ds vezes ds dt. Regra da cadeia, tá certo? ds dt é a taxa com que ele descreve essa curva aqui, olha, esse arco de curva pelo tempo, tá certo? Isso é a nossa velocidade escalar, ok? Agora, dr ds é a razão entre esse vetor dr e o arco ds. Repare que nos infinitésimos, isso daqui praticamente se confundem, porque o ds e o dr são praticamente idênticos para o infinitésimo de tempo. E isso é exatamente o que nós chamamos de vetor unitário. Ele aponta para onde? Na direção do vetor dr, tá certo? Lembre-se, quanto menor o intervalo de tempo, já que estamos tratando de infinitésimos, mais próximo da tangente vai ser o dr. E é o que vai acontecer. Como ele vai ficar bem do tamanho do ds, por isso que vai me dar um vetor unitário de módulo 1. Ok? Então, vamos escrever a velocidade instantânea agora como sendo a velocidade escalar que multiplica aí o vetor unitário ut. Ou seja, está apontando aí na tangente da trajetória. Tá certo? Olha só. Depois de mais um intervalo de tempo, o móvel passa agora a ocupar a posição P duas linhas, ok? E agora nós temos um vetor unitário que é tangente à trajetória que sofreu variação não no módulo, mas na direção, tá certo? Repare que aqui, olha, eu tenho esse vetor U apontando nessa direção e o vetor U' apontando nessa outra direção. Então, o vetor unitário ele sofreu variação. Vamos estudar essa variação do vetor unitário? Então, como nós fizemos com a velocidade, nós vamos fazer com esses vetores unitários, tá certo? Então, vamos pegar novamente com a origem comum, tá? O vetor unitário U e o vetor unitário U', ok? Olha aí o vetor variação, olha, o du, tá certo? A variação no vetor unitário acaba sendo praticamente, já que eu estou tratando de infinitésimos, tá certo? Perpendicular ao próprio vetor unitário U, ok? Bom, prosseguindo, quem é a aceleração vetorial, a aceleração instantânea? dv dt, ou seja, v ponto, que é a derivada segunda do vetor posição com relação ao tempo, chamamos isso de r dois pontos, a expressão ponto 2, ok? Olha só o que nós vamos fazer agora. Vamos pegar essa expressão aqui do vetor velocidade instantânea e substituir aqui, olha, nessa primeira derivada, derivada do vetor velocidade. E aplicar aquela regra da derivada do produto, tá certo? Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ok? Vamos fazer isso? Olha só como é que fica. Então, eu tenho a derivada da velocidade escalar no tempo, vezes o vetor unitário, que é a tangente à trajetória, mais a velocidade escalar, vezes a derivada do vetor unitário com relação ao tempo. Olha só, olha onde está aparecendo aqui o du, tá certo? Olha ele aqui, ó. Ok? Vamos prosseguir. Olha só, o que nós vamos ter? Quem é o dv dt? É a derivada segunda do aquele arco, olha, desse arco aqui, ó, que ele vai descrever, tá certo? Nesse segundo movimento. E ele vai ser dado em função de um arco de ângulo, que eu vou chamar de dφ. Podemos escrever, então, esse arco ds como sendo o raio da curvatura, dessa curvatura aqui, nessa região, vezes exatamente o arco de ângulo descrito, olha, dφ, ok? Vamos escrever isso? Olha só, então nós temos aqui V que multiplica e também, novamente, utilizamos aqui a regra da cadeia, du dt ds vezes ds dt, tá certo? Utilizando, então, um raio de curvatura e aquela expressão de arco, que você já deve estar acostumado, não é isso? Raio de curvatura vezes o ângulo descrito dφ, substituindo, então, olha só como é que nós temos aqui embaixo, no lugar do ds, ρ vezes dφ, tá certo? Bom, aí eu tenho o du dt praticamente com o mesmo tamanho do dφ, tá certo? São infinitésimos muito próximos em termos de magnitude. Por isso que eu vou ter aqui um vetor unitário também, tal como definimos aqui o dr e ds
como sendo um vetor unitário, eu também vou ter um vetor unitário dado por essa razão. E ele vai ser o quê? Perpendicular ao vetor unitário que é a tangente. Por isso que eu estou escrevendo aqui o n, porque ele é normal, aquele vetor unitário tangente, tá certo? Dividido pelo arco, ou melhor dizendo, pelo raio da curva nessa região aqui, ok? E agora estamos prontos para escrever aí o que vem a ser a aceleração instantânea. Então, eu tenho aqui, para a aceleração instantânea, a derivada segunda do espaço com relação ao tempo, tá certo? Não confunda com uma derivada segunda do vetor posição, tá? Vezes o vetor tangente. Esse daqui é exatamente o componente tangencial da aceleração instantânea. E agora, no lugar aqui, olha, de escrever du dt, eu vou escrever essa expressão aqui, olha, o n dividido pelo raio de curvatura. E ds dt, quem é ds dt? É a velocidade escalar. Então, eu tenho velocidade escalar vezes a velocidade escalar. Por isso que eu tenho aqui um v ao quadrado, vezes o n dividido pelo raio de curvatura. Isso daqui nós vamos reconhecer exatamente como sendo o componente normal da aceleração com relação ao vetor tangencial, o vetor unitário tangencial. Por isso que eu estou escrevendo aqui, enfatizando, não é? O vetor unitário que é normal à trajetória, tá certo? Então, está aí, olha, a expressão 1.6 fornecendo o componente tangencial da aceleração, tá certo? dv dt, ok? Mas esse v aqui é o v escalar, ou seja, d2s dt2, a segunda derivada do espaço com relação ao tempo, e o componente normal, a conhecida aceleração centrípeta, não é isso? V ao quadrado dividido pelo raio da curva dado aqui devido a essa curvatura aqui dessa região, ok? Componentes da aceleração em coordenadas retangulares. Vamos tomar aqui os três eixos coordenados e ortogonais entre si. Então, está aí, olha, o eixo x e o seu respectivo vetor unitário y, eixo y e o seu respectivo vetor unitário j e, finalmente, o eixo z e seu respectivo vetor unitário k. Bom, nós estamos tomando aqui o chamado referencial destrógeno, tá certo? Como é que funciona isso? Bom, você vai tomar sua mão direita e dispor os dedos da sua mão direita dessa forma como está ilustrado na figura. Observe que o dedo indicador ele está apontando na direção do eixo x, o dedo médio na direção do eixo y e o polegar na direção do eixo z. Referencial destrógeno, por quê? Se você pegar o seu dedo indicador da mão direita e rotacionar até que ele se coincida com o dedo médio, você o faz, para quem está observando de cima, no sentido anti-horário. Então, daí o referencial destrógeno. Bastante importante para a aplicação do produto vetorial, tá certo? Bom, vamos tomar aí o nosso móvel na posição P, na sua trajetória, tá certo? E caracterizar o que vem a ser o seu vetor posição R. Então, está aí o vetor posição R, que aponta da origem do sistema dos três eixos coordenados e ortogonais entre si, até a posição P do objeto, tá certo? Esse vetor posição ele é caracterizado pelos seus três componentes. Vamos ver? Então, vamos pegar aí o componente na direção do eixo X, na direção do eixo Y e na direção do eixo Z. Quem é o componente, por exemplo, na direção do eixo X? Na direção do eixo X, o componente do vetor posição vai ser igual à coordenada x vezes o vetor unitário y, tá certo? Coordenada essa que vem exatamente da extremidade do vetor posição r, que é exatamente a coordenada da posição do objeto com relação aos nossos três eixos. Aqui nós temos o componente do vetor na direção do eixo y, que vai ser a coordenada y vezes o vetor unitário j, e finalmente o componente do vetor posição na direção do eixo z, que vai ser igual à coordenada z vezes o vetor unitário k. Tá certo? Então vamos caracterizar aí o vetor posição, vetor velocidade e vetor aceleração. Então tá aí, olha, vetor posição r vai ser dada pela soma de seus componentes. Componente na direção do eixo x, componente na direção do eixo y, mais o componente na direção do eixo z, tá certo?
que nós acabamos de falar. Quem é o vetor velocidade? Então, vamos pegar aqui a taxa de variação do vetor posição pelo tempo, r ponto. Bom, repare que para tomar a derivada aqui na soma, eu não preciso calcular a derivada dos vetores unitários. Isso porque eles são constantes no tempo e no espaço, tá certo? Eles não vão mudar de direção nem de sentido, ok? Nem tampouco vão aumentar aí o seu tamanho, a sua magnitude. Então, basta pegar aqui, olha só, a taxa de variação das coordenadas x, y e z. E tomando aí a taxa de variação da velocidade, ou seja, para obter aqui a aceleração, perdão, r dois pontos, basta também pegar aqui, olha, x dois pontos, y dois pontos e z dois pontos, ou seja, a taxa de variação da velocidade, ou pegando a derivada segunda das coordenadas x, y e z, tá certo? Bom, com isso nós podemos escrever aqui, olha só, o componente da velocidade na direção do eixo x, x ponto. Componente da velocidade na direção do eixo y, y ponto. Componente da velocidade na direção do eixo z, z ponto. E também a mesma situação para o caso da aceleração, tá certo? Componentes da aceleração em coordenadas polares. Vamos pegar as coordenadas polares no plano, tá certo? Então, vamos pegar aqui os eixos coordenados x e y, ok? E vamos pegar um determinado ponto nesse plano que dista R da origem do nosso sistema de coordenadas, ok? Bom, essa distância R forma com o eixo x, por exemplo, um ângulo θ, ok? Bom, o que é, em termos de coordenadas retangulares, a posição desse objeto? Bom, vamos projetar aí a posição, a distância R na direção do eixo x e na direção do eixo y. Olha só, na direção do eixo x, eu tenho R cosseno de θ. E na direção do eixo y, eu tenho R seno de θ, tá certo? Então, em termos de coordenadas retangulares, qual é a coordenada x? R cosseno de θ. E quem é a coordenada y? R seno de θ. De tal sorte que esse R, a distância do objeto aí, do nosso ponto no plano até a origem do nosso sistema de coordenadas, é dada aí pelo Teorema de Pitágoras. Ou seja, R ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então, aí uma rápida revisão do que vem a ser as coordenadas polares, ok? No plano. Então, dando continuidade ao estudo das componentes da aceleração em coordenadas polares, vamos tomar aí a nossa situação inicial com os eixos x e y e suas respectivas componentes, tá certo? X, r cosseno de θ e y, r seno de θ, ok? Mas agora estamos interessados somente nas coordenadas polares. Então, vamos tomar aí a trajetória do objeto e simplesmente as coordenadas polares, ok? O objeto ele se encontra numa posição P e suas coordenadas polares r e θ, tá certo? Com relação à nossa origem do sistema de coordenadas, a posição 0, temos aí o vetor posição r, ok? E a respectiva posição θ. Vamos definir o que vem a ser um vetor unitário na direção do vetor posição r e também um vetor unitário na direção do ângulo θ. É bem verdade que ângulo não é exatamente uma grandeza vetorial, mas para efeitos de infinitésimos, variações infinitesimais, nós podemos fazer um tratamento vetorial, ok? Então, vamos lá. Olha só, o objeto, então, ele se desloca ao longo da trajetória e vai para uma posição P'. Temos agora um novo vetor posição dado por R mais dr, tá certo? Bom, com isso, temos um novo vetor unitário. O que variou aí só foi somente a direção, tá certo? Então, o linha na direção de R, ok? Tudo bem, R mais dr. E temos aqui um novo vetor unitário, olha, o linha na direção do ângulo θ, pois o θ sofreu variação, tá certo? Bom, o que acontece é que nós temos aí variações nas direções dos respectivos vetores unitários, tá certo? Temos aqui uma variação infinitesimal no vetor unitário U de R, tá certo? E uma variação infinitesimal U de θ, ok? Então, tá aí as suas representações. Bom, temos aqui, olha só, o ângulo dθ, que é a variação infinitesimal com relação aí, olha,
a variação do vetor posição R dado por R mais dr, tá certo? Essa variação ocorre exatamente porque nós temos uma variação no ângulo θ dada por dθ, ok? Agora, fique atento para essa construção aqui. Olha só, esse triângulo aqui, tá certo? Vamos ver o que está acontecendo aí? Eu posso escrever esse vetor du de r, tá certo? Essa variação infinitesimal em termos do vetor unitário, o r, e em termos do ângulo dθ aqui, olha só. Para efeitos aqui práticos, esse infinitésimo é tão pequenininho que eu posso escrever aquela relação de radiano. Então, foi isso que eu fiz aqui, olha só. du de r é aproximadamente igual a esse valor aqui, olha, o módulo do vetor unitário, eu já sei que vale 1, vezes o ângulo dθ, tá certo? Como o módulo vale 1, então, por isso que eu posso escrever uma relação direta entre o vetor variação infinitesimal na direção de R, tá certo? Com relação ao ângulo dθ. Repare que essa variação aqui, esse vetor de variação infinitesimal, ele aponta na mesma direção aqui, olha, do ângulo U de θ. Por isso que eu escrevi essa relação aqui, tá certo? Aqui em módulo e aqui já apontando a sua direção também e seu sentido. E vou fazer o mesmo para a variação infinitesimal do vetor unitário U de θ, tá certo? Lembrando que agora ele aponta no sentido contrário ao do vetor unitário U de R, por isso que eu escrevi essa última relação, tá certo? A mesma relação que eu usei aqui, olha, de triângulo, usei aqui para o vetor unitário U de R, eu estou usando aqui para o U de θ. Por isso que nós temos relações semelhantes. O sinal negativo aqui é exatamente o que eu expliquei anteriormente. Esse vetor variação infinitesimal U de θ aponta no sentido contrário ao vetor unitário U de R. Por que eu estou fazendo isso? Vamos ver. Por quê? Olha só. Eu vou pegar a taxa de variação do vetor unitário U de R no tempo e escrever em termos da variação do ângulo θ. Olha só, tá aí, olha, essa relação 1,11. E de forma semelhante, eu vou ter a taxa de variação do vetor infinitesimal do vetor unitário U de θ. Olha só, lembrando que o sinal negativo é porque ele aponta no sentido oposto ao do vetor unitário na direção de R. Está aí a expressão 1,12, tá certo? Isso vai ser útil porque agora eu posso pensar em termos da variação do vetor posição. Olha só, o vetor posição, o R, né, é dado por Rzinho vezes U de R. Rzinho aqui é o módulo do vetor R, tá certo? E aponta na direção do vetor unitário U de R, ok? Acontece que ele variou, não é verdade? Ele foi de R para R mais dr, esse R minúsculo, tá certo? Bom, eu quero essa taxa de variação. Eu vou aplicar aqui, olha, a derivação do produto, não é isso? Eu vou pegar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá certo? Foi isso que eu fiz aqui, olha, R ponto, U de R, mais R vezes U ponto na direção de R. Mas quem é esse U ponto? Olha ele aqui, olha, é a expressão 1,11, tá certo? A variação, a derivada aqui, olha, do U de R pelo tempo. Então tá aí, olha, quem é ele? É R vezes θ ponto, que aponta na direção do ângulo θ, tá certo? Expressão 1,11 que nós aplicamos. Θ ponto é a taxa de variação de θ com relação ao tempo, tá certo? E agora, nós podemos calcular aí a aceleração. Vamos lá? Basta pegar a derivada segunda da posição, não é verdade? Vamos derivar essa expressão aí. Então, tá aí, olha. R, dois pontos, vai ser igual. Derivada desse primeiro, vezes o segundo, mais esse primeiro vezes a derivada desse segundo, ok? E vamos fazer o mesmo para a segunda parcela da soma. Então, tá aí, olha. Vai ficar uma expressão bem grande, não é verdade? Então, tá aí, olha. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar os termos comuns em termos dos vetores unitários U de R e U de θ, tá certo? E vou utilizar novamente a expressão 1,11. Vou usar aqui, olha, porque aqui eu tenho U ponto na direção de R. E vou usar a expressão 1,12
nesse último termo aqui, olha, porque aqui aparece o ponto de θ, tá certo? Vamos fazer isso? Olha só, efetuando esses cálculos, não tem nenhuma complicação, tá certo? É algo bem trivial, basta você substituir as expressões 1.11 aqui nessa segunda parcela, tal como fizemos aqui em cima, tá? Substituir aqui e vamos substituir também, olha, a expressão 1.12 para o ponto na direção de θ. Com isso, eu consigo escrever a aceleração em termos de componentes na direção do vetor posição unitário, aqui, olha, u de r, e na direção do u de θ, tá certo? Vamos lá, vamos escrever isso? Olha só, então eu tenho um componente da aceleração que aponta na direção de u de r, ou seja, aponta na direção desse vetor amarelo, e temos um componente da aceleração que aponta na direção do vetor unitário θ. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui? Então, olha só, componentes que apontam na direção de u de r. Estamos chamando aqui do componente da aceleração na direção de r. Então, nós temos aqui a derivada segunda do vetor posição, do seu módulo, tá certo? Isso vai me dar aqui a variação na magnitude da posição, tá? Na direção de r, ok? E o que significa esse outro termo aqui? Bom, ele aponta no sentido oposto do vetor unitário. Quem é esse termo aqui? Esse é o termo da aceleração centrípeta que nós vimos anteriormente, tá certo? Então, aqui, olha, nós temos duas componentes na direção de r, tá? Um responsável por aumentar a magnitude de r, tá certo? Ou melhor dizendo, da velocidade na direção de r, e um que aponta no sentido oposto ao de r, que é o componente centrípeto da aceleração. E esse outro aqui, o componente da aceleração na direção de θ? Bom, esse primeiro aqui você já reconhece que é exatamente o que nós chamamos de aceleração tangencial, tá certo? Tangente à trajetória. Mas e esse último aqui? Bom, esse último aqui é o que nós chamamos de aceleração de Coriolis, tá certo? Se manifesta quando nós estamos tratando de referenciais não inerciais. As leis de Newton. Não tem como falar sobre as leis de Newton sem fazer referência à sua magnus opus Principia, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Com essa obra, Newton lança as bases da mecânica, o estudo do movimento. Esse livro ele foi motivado por uma indagação feita por Hartley a Newton. Que lei matemática estaria por trás das órbitas elípticas dos planetas em torno do Sol? Bom, com essa obra, então, Newton lança as bases da mecânica e faz o enunciado das suas famosas leis. Mas antes de fazer o enunciado das leis, ele faz uso de algumas definições. Vamos ver? Definições. Definição 1. Newton, então, ele define o que vem a ser massa. A quantidade de matéria é a medida da mesma, obtida conjuntamente a partir de sua densidade e volume. Parece esquisito que Newton faça a definição de massa a partir da densidade vezes o volume. Acontece que na época do Newton, era bem provável que densidade fosse de fato uma grandeza fundamental. Hoje, as nossas grandezas fundamentais são massa, comprimento e tempo. Definição 2. A quantidade de movimento, que nós conhecemos também como momento linear, é a medida do mesmo obtida conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade de matéria. Newton, então, ele define a quantidade de movimento antes de se falar aí das suas leis. Definição 3. A vis incita, ou força inata da matéria, é um poder de resistir através do qual todo corpo, estando em um determinado estado, mantém esse estado, seja ele de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Essa definição 3 tem ligação direta com a sua famosa primeira lei, a lei da inércia. E, finalmente, definição 4. Uma força imprimida é uma ação exercida sobre um corpo a fim de alterar o seu estado, seja de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Newton, então, ele faz aí uma concepção, um preconceito do que vem a ser força. Podemos até conceber força como sendo aí o resultado da interação entre os corpos, que tem aí a capacidade de alterar o estado de movimento de um corpo, bem como também podendo deformá-lo. Então vamos lá, vamos ver aí as famosas 3 leis de Newton, as leis do movimento. Primeira lei, muitas vezes conhecida aí como lei da inércia.
Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então aí ele fala exatamente que um corpo ele tende a manter o seu estado de movimento, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, com relação a um dado referencial. Ele só vai mudar o seu estado de movimento se ele for submetido à ação de uma força. A segunda lei, muitas vezes conhecida como a lei fundamental da mecânica. A mudança de movimento, leia-se, a mudança da quantidade de movimento, é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Bom, é bem interessante você observar essa definição, esse enunciado da segunda lei de Newton. Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. E, finalmente, a terceira lei, ação e reação. A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. A segunda lei, vamos lá. É muito comum utilizarmos a relação em que a resultante das forças que atuam no corpo sendo proporcional à aceleração por ele adquirida. E é interessante você observar aqui que a força resultante está na mesma direção da aceleração, exatamente como Newton enunciou a sua segunda lei, na linha reta da ação da força motora, não é isso? Bom, mas na verdade o que nós temos aí como enunciado da segunda lei é que a força é a taxa de mudança da quantidade de movimento, tá certo? É essa definição aqui que eu coloquei 2.2 que está bem próximo do enunciado da segunda lei. No entanto, o que é a quantidade de movimento de um corpo ou seu momento linear? É definido como sendo a massa vezes a velocidade. A definição 2 que Newton colocou antes dos enunciados das leis. Portanto, se você considera que o seu sistema não está em nenhum regime relativístico, a massa se mantém constante, essas duas relações, a 2.1 e a 2.2, elas são totalmente equivalentes. Pois, se eu tenho aqui uma taxa de variação da quantidade de movimento pelo tempo, como a massa é uma constante, então o que vai variar aqui é a velocidade, o que remete exatamente à aceleração, tá certo? E é exatamente na linha reta, olha, da força motora, ok? Bom, terceira lei. Newton fala então de uma ação oposta e igual, mas o que ele fala que é igual é a magnitude, tá certo? Pegamos aqui dois corpos, os corpos 1 e 2. O corpo 1, ele experimenta uma força devido à presença do corpo 2. Então, o corpo 2 imprime sobre o corpo 1 uma força. Então, temos aí a força que o corpo 1 experimenta devido ao corpo 2. E o corpo 2 experimenta a reação, tá certo? Aqui, olha, na linha reta que une os dois corpos. Porém, está atuando no corpo 2. Então, está aí a força que o corpo 2 experimenta devido ao corpo 1, a reação. Embora essas duas forças tenham o mesmo tamanho, a mesma magnitude, só se opõem o seu sentido, elas não podem se cancelar mutuamente. Afinal de contas, estão atuando em corpos distintos. Uma atua no corpo 1, ao passo que a outra atua no corpo 2. Tá certo? Levando em consideração que esse aqui é um sistema formado por esses dois corpos, 1 e 2, então nós podemos considerar que isso aqui, olha, representa um par de forças internas, ok? As leis de Kepler. Então vamos para o enunciado das leis de Kepler. Primeira lei, chamada aí lei das órbitas. Os planetas orbitam em torno do Sol segundo uma trajetória elíptica, em que o Sol ocupa um dos focos da referida elipse. Segunda lei, chamada aí de lei das áreas. A linha que liga o centro do Sol ao centro do planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. E, finalmente, a terceira lei, conhecida aí como lei dos períodos. O quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio de sua respectiva órbita. Primeira lei, lei das órbitas. Então, segundo Kepler, os planetas estão orbitando o Sol
em uma trajetória elíptica. Então, pegamos aí o nosso planeta orbitando em torno do Sol, segundo uma trajetória elíptica, sendo que o Sol ocupa um dos focos. Então, tá aí, olha, o Sol ocupando o foco F1, mas temos outro, F2. Mas o que é uma elipse? Bom, para definir uma elipse, vamos pegar aqui o plano, vamos pegar o nosso plano x versus y, tá certo? Plano cartesiano e uma elipse centrada na origem. Bom, vamos pegar os dois focos, que são pontos fixos, por exemplo, no eixo x. Podia pegar também no eixo y, mas vamos pegar aí no eixo x. Chamamos de elipse ao conjunto de todos os pontos que estão na elipse, cuja distância de um dos focos, adicionada à distância do outro foco, é uma constante. Tá certo? Então, a distância aqui, olha só, a distância do foco F1 até esse ponto da elipse, adicionada à distância do foco 2 até o mesmo ponto, e isso tem que ser uma constante, olha só, que eu chamei aqui de 2A. Sendo que essa constante A é bem maior do que a distância C. E o que é essa distância C? É a distância de um dos focos até a origem. Sendo que 2C representa a distância entre esses dois focos, ou os pontos fixos da nossa elipse. Tá certo? Vamos fazer um estudo mais detalhado da elipse? Bom, elipse que é uma seção cônica. Nós vamos comentar sobre isso um pouco mais adiante. Então, vamos pegar aí a nossa situação, uma elipse no plano XY, centrada na origem. As coordenadas dos pontos fixos, ou que nós chamamos de focos, F1, menos C e 0, e F2, C e 0. E um ponto da elipse está aí, o ponto P, de coordenadas x e y, tá certo? Por definição, a distância do foco 1 até esse ponto P, adicionada a distância do foco 2 até esse mesmo ponto P, isso tem que ser igual a uma constante igual a 2A, em que A é maior que C. E lembrando que C é a distância de um dos focos até o centro da elipse, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos fazer uso aqui da geometria analítica de Descartes. Então vamos lá, vamos pegar a distância de F1 até o ponto P e também a distância de F2 até o ponto P. Então tá aí as duas distâncias. F1 até o ponto P, raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. A distância de F2 até o ponto P, raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos chamar essa relação, essas duas relações, de relações 3.2, bem como a definição 3.1. E vou exatamente substituir essas duas relações 3.2 em 3.1. Então tá aí, olha, como é que fica? Raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, que é o F1 até o ponto P, a distância, não é isso? Mais raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, que é a distância de F2 até o ponto P, isso tem que ser igual a uma constante 2A, ok? Vamos fazer o seguinte, olha só, nós vamos pegar essa relação aqui e passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. E vamos elevar os dois lados da igualdade ao quadrado, tá? Tentar livrar aí dessa raiz quadrada. E efetuando as manipulações algébricas, vamos chegar a essa relação final aqui, olha. 4A que multiplica raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4A ao quadrado menos 4c que multiplica x, ok? Podemos ainda dividir os dois lados da igualdade por 4A e novamente elevar ao quadrado para tentar livrar dessa outra raiz quadrada, ok? Bom, tá aí como é que vai ficar a nossa expressão. X ao quadrado que multiplica 1 menos c ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Vamos chamar b ao quadrado como sendo a ao quadrado menos c ao quadrado. A é uma constante, c é outra constante, então o b será outra constante, tá certo? Se eu fizer essa substituição nesse lado da igualdade e depois passar tudo isso para o outro lado dividindo, eu vou chegar na equação da nossa elipse, chamada aí de equação reduzida, não é verdade? X ao quadrado sobre a ao quadrado mais
y² sobre b² igual a 1. Está aí a relação 3,3. Tá, mas o que significa tudo isso? Vamos ver? Então, olha só. Novamente, temos aqui a distância de um dos focos até o centro da nossa elipse C, ok? Bom, a distância de um dos focos até o ponto, esse ponto mínimo aqui, olha, que está exatamente no eixo Y. Quanto é que vale isso? A, porque se eu pegar a outra distância, ela tem que ser igual a A. Então, A mais A, 2A, está satisfazendo aí a nossa definição. Então, o que vem a ser o B? O B, então, é exatamente a distância do centro da nossa elipse até esse ponto aqui, olha, no mínimo aqui da nossa elipse. Então, tá aí, olha, o B, tá certo? O B representa o semi-eixo menor da nossa elipse, ao passo que o A representa o semi-eixo maior. Então, 2A é o eixo maior e o 2B é o eixo menor, tá certo? E 2C, a distância entre os dois focos, ok? Então, vamos destacar os pontos notáveis da elipse, tá certo? Então, tá aí novamente a elipse centrada na origem do plano cartesiano XY, os focos F1 e F2 de coordenadas, respectivamente, -c e 0, c e 0. Temos a equação da nossa elipse, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Relação essa que eu coloquei aí como sendo a relação 3,3. Tá certo? Tá aí a distância C, a distância A e a distância B. Então, nós temos A sendo o semi-eixo maior da nossa elipse, B, o semi-eixo menor, e C, a distância dos focos até o centro da nossa elipse. E para um caso em que a elipse não tem aí o seu centro localizado exatamente na origem do nosso plano cartesiano, não é difícil estender esse caso para uma equação reduzida bem semelhante à equação dada pela relação 3,3. Só que agora nós temos como centro da nossa elipse o ponto cujas coordenadas são dadas por x0 e y0. Então, a equação reduzida fica dada pela relação 3,4. Tá certo? Bom, voltando ao estudo da nossa elipse, tá certo? Vamos colocar agora um dos focos exatamente na origem do nosso plano cartesiano XY. Tá aí, então, o foco F1, ele possui coordenadas 0 e 0, ok? Bom, o outro foco está aí, olha, o F2. E vamos utilizar agora a seguinte relação, em que x menos x0 elevado ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 elevado ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, a relação 3,4 que nós vimos anteriormente, em que o x0 vai ser exatamente igual a c, pois agora o centro da nossa elipse se encontra mais ou menos aqui, assim, nesse ponto, não é isso? E o y0, 0, ok? Substituindo, então, nós teremos a seguinte relação: x menos c ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vamos chamar isso de relação 3,5. Por que isso? Porque agora nós vamos procurar aqui utilizar as coordenadas polares no plano. Então, tá aí, olha, a distância do foco F1 até um ponto da parábola, vamos chamar de R, R minúsculo, e o ângulo θ, que forma aí, olha, com o eixo X, tá certo? Então, nós temos x igual a R cosseno de θ e y igual a R seno de θ, tá certo? Agora, nós vamos fazer aí um tratamento utilizando as coordenadas polares no plano, ok? Então, dando continuidade ao estudo da nossa elipse, em que um dos focos se encontra exatamente na origem do nosso plano cartesiano XY, no caso, o foco F1, nós temos para o ponto P da parábola as coordenadas x, que é R cosseno de θ, e y, que é R seno de θ. Chegamos àquela relação 3,5, então está aí a relação novamente.
nós vamos definir o que vem a ser a excentricidade da nossa elipse. Ela é definida pela razão entre C e A. Como A é sempre maior que C, a excentricidade da elipse é uma característica da elipse e está sempre compreendida entre 0 e 1, ok? Substituindo então as coordenadas x e y na relação 3,5, teremos r cosseno de θ menos a excentricidade vezes A, que é exatamente, olha, o valor de C sobre A ao quadrado mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre b ao quadrado igual a 1, ok? Bom, vamos efetuar aqui, olha, o quadrado desse parêntese, tá certo? E efetuar algumas manipulações algébricas, ok? Chegaremos a essa relação um pouco mais extensa, não é verdade? Bom, o que é a excentricidade ao quadrado? C ao quadrado sobre A ao quadrado, tá certo? Mas em que eu tenho que o B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos C ao quadrado, no lugar do C eu vou escrever tudo em termos de B e A, tá certo? Ou seja, A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a A ao quadrado, ok? Bom, olha só, isso daqui tudo eu posso pensar em termos de uma equação de segundo grau, em que a variável é exatamente R, ok? Bom, efetuando aí a resolução dessa equação aqui, olha, do segundo grau, eu tenho como delta dessa equação a relação 4a elevado à quarta, que multiplica b ao quadrado, tudo isso multiplicando 1 menos a excentricidade ao quadrado, ok? Bom, então eu vou pegar como um dos valores de R o valor mais plausível, em que a excentricidade é um valor compreendido entre 0 e 1, R dado por B ao quadrado sobre A, tudo isso dividido por 1 menos a excentricidade vezes o cosseno de θ. Essa é a equação da nossa elipse em coordenadas polares no plano, tá certo? Então tá aí a relação 3,7. Qual o significado de b ao quadrado sobre a? Isso é o que nós chamamos de semi-latus rectum. Latus rectum é uma corda que liga um ponto da elipse até o outro ponto da elipse, passando por um dos focos. Ou seja, seria toda essa corda aqui, olha. Seria aqui o latus rectus. O que nós temos, então, é o semi-latus rectus. Ok? Segunda lei, lei das áreas. Segundo Kepler, a linha reta que une o centro do Sol ao centro do planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Bom, vamos observar aí o planeta orbitando o Sol. Bom, nós temos o seguinte, olha só, o planeta ele sai, por exemplo, da posição 1 e vai até a posição 2. Com isso, a linha reta que une o centro do Sol ao centro do planeta varre a área em destaque, denominada aí de área de 1 para 2. Bom, ao passo que, quando o planeta percorre da posição 3 até a posição 4, a linha reta que une o centro do Sol ao centro do planeta varre essa área em destaque, a área de 3 para 4. Então, segundo Kepler, se o intervalo de tempo que o planeta leva para sair da posição 1 e chegar até a posição 2 for exatamente igual ao intervalo de tempo que o planeta leva para sair da posição 3 e chegar até a posição 4, isso significa que essas duas áreas são iguais. Ou seja, a velocidade areolar, a taxa com que a área é varrida, é uma constante, caracterizada aí pela relação 3,8, tá certo? Vamos observar uma característica do movimento desse planeta? Então vamos lá, vamos pegar o planeta aí nessa posição, com vetor posição R a partir do Sol, tomando o Sol como o nosso referencial inercial fixo, tá? Para facilitar o nosso estudo. Bom, o planeta se submete à ação da força aí, a força atrativa devido ao Sol. Nós vamos falar isso mais posteriormente. Bom, além disso, o planeta possui aí um momento linear, quantidade de movimento, definido lá no princípio, a definição número 2, tá? Bom, vamos lá. Nós queremos calcular o que chamamos de torque. Torque é definido como sendo
R, o vetor posição R, vetor força F, ok? Então está aqui, olha, R vetor F. Bom, F, por sua vez, é o que nós chamamos de força resultante no planeta, ou seja, massa vezes aceleração. A derivada segunda da posição, do vetor posição R, tá certo? Bom, massa é um escalar, eu coloquei aqui na frente multiplicando. Então, eu tenho o produto de vetorial R, vetor D2R, dt2, ok? Bom, acontece que essa força aponta aí exatamente na mesma direção do vetor posição R. Ou seja, não existe contribuição de torque para essa força. Tanto que o torque é nulo, zero. Bom, se a massa do planeta, obviamente, não é zero, o que significa então que R, vetor D2R, dt2 é zero, tá certo? Relação aí 3,9. Tá, mas como é que eu chego nessa segunda derivada? Vamos ver? Olha só, eu vou pegar a seguinte relação, R, vetor dr dt, tá certo? Dr dt remete à velocidade, ok? Bom, eu vou pegar a taxa de variação disso, tá certo? Tanto que eu estou pegando a derivada aqui com relação ao tempo exatamente desse produto vetorial, ok? Bom, aqui eu vou aplicar a regra do produto, então a derivada do primeiro, dr dt, vetor dr dt, tá certo? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, então eu tenho R vetor d2R dt2, ok? Acontece que dr vetor dr, paralelo, tá certo? O produto vetorial é nulo, ok? Acontece que a relação 3,9 me conduz também que a segunda parcela aqui, olha só, esse termo, nulo. Portanto, R vetor dr dt é uma constante, a sua derivada no tempo é zero, zero aqui e zero aqui. Portanto, R vetor dr dt é um terceiro vetor, um vetor constante. Está aí a relação 3,10. Tá certo? Vamos estudar um pouco mais de detalhe isso à frente? Então vamos detalhar o estudo que nós iniciamos. Vamos pegar aí o planeta orbitando o Sol na sua trajetória elíptica, estando aí nessa posição caracterizada pelo vetor posição R a partir do Sol. Lembrando, tomando o Sol como nosso referencial inercial fixo, ok? Bom, esse planeta então ele vai orbitando e vai chegar numa segunda posição com o vetor posição R'. Então nós temos aí, olha só, o vetor de deslocamento dr, ok? E, ao longo dessa trajetória, a linha que liga o centro do Sol ao centro do planeta varreu essa área aí em destaque. Quem é R vetor dr? Bom, R vetor dr é um terceiro vetor, tá certo? E ele é perpendicular ao plano formado por R, dr, ok? Aplicando a regra da mão direita, o observador vai notar que esse vetor ele é perpendicular ao plano formado exatamente pelos vetores R e dr entrando no plano da tela, tá certo? O módulo, a magnitude desse vetor C é exatamente igual à área desse plano em destaque, que por sua vez é o dobro da área varrida, tá certo? Pela segunda lei de Kepler, nós vimos que a velocidade areolar tem que ser uma constante, a taxa com que a área é varrida pelo tempo, a relação 3,8, ok? Bom, esse R vetor dr, ele remete ao dobro da área varrida, ok? Então, nós pegamos a taxa de variação de dt de R vetor dr dt, e isso é igual a zero. Isso significa, então, que R vetor dr dt é igual a um vetor constante, que nós colocamos aí como sendo o vetor 2k, a relação 3,10. Mas nós vimos que R vetor dr é o dobro da área, não é verdade? Então, olha só, o que nós temos aqui é exatamente o dobro da velocidade areolar, tá certo? Tanto que o módulo do vetor k, porque aqui eu estou pegando 2k, mas só o módulo de k
é exatamente o que nós estamos chamando aí de velocidade areolar, tá certo? Mas em termos aqui, olha só, de produto vetorial, nós verificamos que, apesar de R vetor dr dt remete à velocidade, isso daqui me dá um terceiro vetor que ele é constante em módulo, direção e sentido, tá certo? Isso remete então, olha só, a uma outra grandeza que nós chamamos de momento angular, tá certo? Que é constante, porque R vetor dr dt é uma constante, ok? Então, nós temos aqui o momento angular, L, que é um terceiro vetor, vamos dizer assim, uma terceira grandeza vetorial, que é paralela a esse vetor 2K, tá certo? Aponta na mesma direção e no mesmo sentido. Tudo remete a esse vetor C que nós colocamos anteriormente. Então, o momento angular é uma constante de movimento. E ainda nós temos como uma outra conclusão, dizer que a órbita ela ocorre num plano. Tá certo? Porque esses vetores aqui, olha só, 2K e o vetor momento angular, eles permanecem constantes no tempo, tá certo? Terceira lei, lei dos períodos. Vamos tomar novamente aí a elipse com seus pontos, os focos F1 e F2, o semi-eixo maior A, o semi-eixo menor B e C, a distância dos focos até o centro da elipse, tá certo? Vamos pegar uma corda que liga dois pontos da elipse, passando exatamente por um dos focos, numa direção perpendicular ao semi-eixo maior, tá certo? Ou mesmo o eixo maior. Bom, chamamos essa corda de latus rectum e o seu tamanho, denominado aí por 2P, é exatamente igual a 2B ao quadrado sobre A. Na oportunidade, eu havia comentado sobre o semi-latus rectum, só metade do tamanho da corda, tá certo? Bom, vamos lá. A área de uma elipse é dada por π vezes A vezes B. Está aí a relação 3,12. Acontece que o período, o tempo que o planeta leva para completar uma volta completa, eu posso tomar como sendo a área dividido pela velocidade areolar, uma vez que a velocidade areolar é constante, ok? Bom, nós temos aí ainda a relação R vetor dr dt igual a 2K, em que o K é exatamente a velocidade areolar, tá certo? E a relação aí do momento angular, L igual a m vezes R vetor dr dt, ok? Utilizando as relações 3,10 e 3,11 e somente tratando em termos de magnitude, nós temos L sobre 2m igual a K, que é a velocidade areolar, tá certo? Relação 3,14, relação essa que eu vou usar exatamente na relação 3,13. Vamos lá? Então, período igual a 2π, que multiplica a B vezes a massa, sobre o momento angular, sua magnitude, não é verdade? L. Vamos elevar essa equação ao quadrado dos dois lados? Então, tá aí, olha. Quadrado do período igual a 4 vezes π ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado, M ao quadrado, sobre L ao quadrado. E eu vou escrever agora o B ao quadrado em termos do latus rectum, ou melhor dizendo, do semi-latus rectum, ok? Então, nós teremos aí, olha só, o quadrado do período sendo proporcional a A ao cubo. E o que é o A? É o semi-eixo maior. Mas o semi-eixo maior, na verdade, é exatamente o raio médio. Olha só, se eu pegar aí, olha, raio maior mais o raio menor, dividir por 2, eu vou ter exatamente o A. Desde que eu tome aqui o Sol, ocupando, por exemplo, o foco F1, eu tenho como raio maior a distância maior sendo dada por A mais C. E a distância menor aqui, olha, o raio menor, tomando todo A menos o C. Tá certo? Tomando então essa média, eu tenho exatamente o raio médio, ok? Bom, nós vamos detalhar essa questão aí da lei dos períodos um pouco mais para frente, ok? Força gravitacional, interação de dois corpos. Para estudar essa força de interação de dois corpos, vamos tomar aí o caso do planeta orbitando o Sol na sua trajetória elíptica, ocupando o Sol, um dos focos, tá certo?
a linha reta que une o centro do Sol ao centro do planeta, varre essa área aqui em destaque, em amarelo, tá certo? Queremos calcular essa área. Levando em consideração que isso aqui é praticamente um triângulo, eu vou pegar como base do triângulo esse DR e a altura exatamente valendo R. Portanto, esse elemento de área, que eu vou chamar de dA, vai ser dado por 1 meio de R vezes dr, tá certo? Mas queremos escrever a área, esse elemento de área, não em função de dr, mas sim em função do ângulo entre esses dois vetores, R e R'. Vamos chamar esse ângulo de ângulo dθ. Assim, podemos escrever a relação da área dada com o ângulo como sendo 1 meio de R ao quadrado vezes dθ. Bom, por que eu escrevi aqui em termos de dθ? Porque eu estou tomando esse dr aqui muito pequenininho e escrevendo ele exatamente em função de dθ, tá certo? Então, dr vai ser praticamente igual a R vezes dθ. Aquela definição de radiano que já estamos acostumados, não é verdade? Então, vamos calcular agora a taxa de variação dessa área pelo tempo utilizando essa expressão aqui, olha, em que eu tenho dθ. Vamos lá? Então, tá aí, olha, a velocidade areolar, que é a taxa com que a área é varrida pelo tempo, é uma constante. Já verificamos isso anteriormente, tá? Com relação à segunda lei de Kepler. Isso vai ser igual à taxa de variação dessa expressão aqui, olha, pelo tempo. Então, eu vou ter dθ, dt. Bom, estamos acostumados com essa notação aqui. Vamos usar essa outra aqui, olha, θ ponto. Está aí a expressão 3,16. É interessante você observar essa expressão aqui, porque isso aqui tem que ser uma constante. Afinal de contas, é exatamente a velocidade areolar. Se o R cresce, o θ ponto diminui e vice-versa. Tá certo? Agora, a pergunta que se faz é a seguinte. Que tipo de lei matemática está por trás aí, olha, da relação da força de interação entre os corpos e a distância que separa esses dois corpos, dada a trajetória elíptica, representada aqui por sua equação em coordenadas polares. P, que é o semilatus rectum da elipse, dividido por 1 menos a excentricidade, que multiplica o cosseno de θ. E, claro, em se tratando de elipse, a excentricidade está entre 0 e 1. Expressão 3,7 que nós vimos anteriormente. Essa pergunta foi feita exatamente por Halley para Newton. E Newton efetuou os cálculos, não exatamente do jeito que eu vou reproduzir aqui, tá certo? Mas ele mostrou esses cálculos para Halley, que sugeriu que esses mesmos deveriam ser publicados. Assim, então, nasceu o Principia, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ok? Para efetuar esses cálculos, nós vamos pegar aqui a força que atua nesse planeta, nosso planeta, então, de massa m, ok? Essa força aponta ao longo da direção, olha, de R, tá certo? Então, eu vou pegar o componente da aceleração que nós vimos anteriormente, uma das expressões 1.13 lá atrás, tá certo? E calcular a força nesse planeta. Então, vamos lá, olha. Componente, então, da força que aponta ao longo da direção de R vai ser igual a massa vezes a aceleração que aponta na direção de R, ou seja, m que multiplica r dois pontos menos r θ ponto ao quadrado. Expressão 3,17. Tá certo? Vamos prosseguir? Prosseguindo, então, vamos pegar a expressão novamente de r em coordenadas polares. No caso aí, para a nossa elipse, tá certo? Repetindo, P é o semilatus rectum da elipse e é a excentricidade. Queremos calcular a taxa de variação de R com relação ao tempo. Bom, vamos aplicar aqui a regra da cadeia, pois eu tenho que derivar com relação a θ e depois a derivada de θ com relação ao tempo, tá certo? Derivando, então, eu tenho a seguinte expressão, menos P sobre 1 menos a excentricidade vezes o cosseno de θ. Esse termo aqui embaixo, olha, está ao quadrado, tá certo? Mas aí eu separei em duas frações, mas ele vai aparecer em quadrado de qualquer forma, ok? Que multiplica, novamente, a excentricidade vezes seno de θ sobre 1 menos a excentricidade vezes o cosseno de θ vezes a derivada de θ com relação ao tempo. Θ ponto, tá certo? Repare que essa primeira expressão aqui, olha, é exatamente R.
Então, nós vamos substituir isso por R. E essa expressão aqui embaixo, olha só, eu também vou escrever em termos de R, tá certo? Olha só como é que fica. A velocidade areolar, por sua vez, eu posso pegar o θ ponto e escrever como sendo 2K dividido por R ao quadrado. E aí, finalmente, olha só a expressão 3,18 para o R ponto. Vai ser simplesmente menos 2K vezes a excentricidade sobre P, o semilatus rectum da elipse, vezes o seno de θ. Tá certo? Um passo tranquilo, tá certo? Não tem dificuldade nenhuma para você sair dessa expressão e chegar nessa última expressão. Ok? Bom, mas eu preciso do R dois pontos. Estão lembrados da expressão da força? Vamos lá. R dois pontos, ele vai de novo com relação ao tempo. Bom, tudo isso daqui é constante, tá? 2K vezes a excentricidade sobre P. O que vai variar, então, é o θ com relação ao tempo. Então, a derivada do seno com relação ao θ vezes a derivada de θ com relação ao tempo. Então, está aí cosseno de θ vezes θ ponto. Finalmente, então, eu tenho a seguinte expressão, olha, 4K ao quadrado vezes a excentricidade vezes o cosseno de θ sobre P e aqui embaixo R ao quadrado, tá certo? Novamente, utilizando aqui a expressão de θ ponto, que nós vimos lá na velocidade areolar, ok? Então, vamos lá, vamos pegar novamente a expressão da força, a expressão 3,17, e substituir R dois pontos e θ ponto, ok? Vamos fazer isso? Então, olha só, colocando aqui as expressões de R dois pontos e θ ponto ao quadrado, nós temos a seguinte relação. 4K ao quadrado vezes a excentricidade sobre P vezes cosseno de θ sobre R ao quadrado menos 4K ao quadrado sobre R ao cubo, tá certo? Vamos colocar aqui em evidência o 4K ao quadrado e também, olha só, o R ao quadrado, tá certo? Vamos colocar esse R ao quadrado em evidência. Claro que aqui vai ficar um termo de R, ok? Como é que fica então isso daqui dentro do parêntese? Vamos utilizar a primeira relação, olha só. Eu tenho aqui 1 sobre R. Quem é 1 sobre R? Vamos inverter isso daqui e substituir aqui. E teremos, finalmente, a seguinte expressão para a força. Olha aí, Newton nos mostra que a força, então, é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. Tá certo? Porque esse D que aparece aqui, juntamente com a massa, são constantes, tá? 4K ao quadrado sobre P, a constante D. Tá certo? Tá aí a expressão 3,20 mostrando que a força depende do inverso do quadrado da distância. Vamos especular um pouco mais a respeito dessa força? Então vamos lá, vamos pegar aí a situação do nosso planeta. Vamos chamar esse planeta aí de corpo 1 e o Sol de corpo 2, tá certo? Bom, tá aí, olha. Esses dois corpos, então, eles possuem aí uma força de interação mútua, ok? Então, o corpo 1 de massa M1, ele se sujeita a uma força F1 e o corpo 2 a uma força F2, ok? Bom, já vimos anteriormente que, em termos de magnitude, a força F1 acaba dependendo da massa do corpo 1, olha só. Então, seria razoável imaginar que a força que atua no corpo 2, F2, dependa também de sua própria massa, tá certo? Repare que, claro, estamos falando na força do inverso do quadrado da distância. Tá aqui, olha, que nós vimos anteriormente. Acontece que essas duas forças elas devem ser iguais em magnitude. Afinal de contas, estamos pensando aí na terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Tá certo? Então, F1 igual a F2. Olha só que coisa interessante. Se o F1 depende da massa do corpo 1 e, ao mesmo tempo, o F1 é igual em magnitude à força F2, e estamos especulando que a força F2 depende da massa do corpo 2, então o F1 acaba dependendo também da massa do corpo 2 e vice-versa, tá certo? Bom, como essas duas forças são iguais em magnitude, vamos igualar aqui as duas forças, observando que a distância, claro, é a mesma, então não vou precisar aqui observar o R, tá? R ao quadrado. Então eu tenho simplesmente que para a primeira força, D, que multiplica M1, tem que ser igual a D',
que multiplica M2, constante D' que não é igual à constante D da força F1, tá certo? Mas, como nós comentamos anteriormente, será que nós poderíamos escrever, para o caso da força F1, essa constante D em termos da massa M2? E, por outro lado, a constante D', escrever isso aqui em termos da massa do corpo 1, M1? Vamos fazer isso? Então, tá aí, olha. Utilizamos aqui uma constante que vai servir para as duas forças, que nós vamos chamar aí de uma constante universal, tá certo? E escrevemos no lado esquerdo D em termos de G vezes M2 e do lado direito D' em termos de G, M1. Pronto! Agora nós podemos escrever aí a famosa lei da gravitação universal de Newton. Matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que separam as duas massas. Tá certo? Então temos aí a lei da gravitação universal de Newton. Bem, terminamos por aqui. Na nossa próxima apresentação, nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa lei da gravitação universal e relacionar com as possíveis órbitas e também comentar um pouco mais a respeito das cônicas, tá certo? Aí segue uma lista de algumas bibliografias que eu sugiro para quem queira aprofundar um pouco mais no assunto. Então, até a próxima!